Nosso time da análise, Pedro Venceslau, está no bloco do plantão também junto comigo. Pedro, boa tarde para você. Quero te ouvir sobre essa aproximação entre o deputado Nicolas Ferreira, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nicolas, que acaba de vir de uma caminhada de Paracatu até Brasília, deu uma animada em segmentos da direita, essa mobilização toda agora no início do ano, e é o famoso puxador de voto, né? A gente está esperando muito dessa agenda que a Aline estava trazendo para a gente, Bolsonaro se colocando como um guia também eleitoral de seus aliados dentro do PL, Pedro. Boa tarde, Isabel. Boa tarde a todos nesse nosso bloquinho do plantão. Justamente, antes dessa marcha do Nicolas Ferreira, que começou em Minas Gerais e terminou em Brasília, ele estava meio afastado da família Bolsonaro. Não exatamente do ex-presidente da República, mas sobretudo dos filhos e, mais especificamente, de Eduardo Bolsonaro. Lá dos Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro andou divulgando, publicando algumas mensagens, algumas cifradas, outras nem tanto, criticando o Nicolas Ferreira. Havia um certo clima em uma ala do clã Bolsonaro de insatisfação com o posicionamento do Nicolas, que não estaria tão engajado assim na defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Alguns classificam isso como uma certa ciumeira pelo papel que o Nicolas vem desempenhando. Mas a marcha se mostrou um sucesso político absoluto, segundo os bolsonaristas. Ele conseguiu atrair políticos de todos os estados, muita gente se juntou à marcha. Tinha mais de 18 mil pessoas quando a marcha chegou em Brasília e criou um fato político que nenhuma outra liderança bolsonarista conseguiu criar nesse momento. E a família Bolsonaro, então, se rendeu ao movimento que o Nicolas fez e à própria liderança do Nicolas. Tem gente que já aponta, Isabel, o Nicolas como pós-Bolsonaro, como uma das lideranças mais promissoras. Ele que é jovem, mas deve disputar a reeleição para deputado federal, mas por pós-Bolsonaro depois de 2030. Então, essa visita do Nicolas para o Jair Bolsonaro tem um certo tom de agradecimento, do lado do Nicolas, de deferência ao ex-presidente da República, mas também o objetivo de dar uma organizada no palanque de Minas Gerais. Porque, na verdade, a Papudinha, o local onde está abrigado Jair Bolsonaro, se transformou numa espécie de comitê pré-eleitoral informal do Partido Liberal. As articulações acontecem em duas frentes, na sede do partido propriamente dita, com Valdemar da Costa Neto, e com Jair Bolsonaro na Papudinha. Os dois não podem se encontrar, houve essa proibição pelo Alexandre de Moraes, então eles se comunicam por meio de recados. Nem sempre Valdemar comunga da mesma estratégia de Jair Bolsonaro e vice-versa, às vezes eles divergem um pouco. Então, para concluir, ele recebeu dois nomes do Rio de Janeiro, Bruno Bonetti e Carlos Portinho. O Rio de Janeiro é um caso complicado. O Bolsonaro vai ter que atuar ali para definir quem vai ser o candidato a governador. O Senado vai ter Cláudio Castro, mas falta o segundo nome, que seria de Flávio Bolsonaro, que vai disputar a presidência. Tem Hélio, que, enfim, já no passado adotava o sobrenome Bolsonaro, né? Mas Hélio Lopes, que também é apontado como uma possibilidade para o Senado pelo Rio de Janeiro. Tem dúvida se Castro não vai ser impedido pela Justiça Eleitoral, tem processo contra ele no TSE. Então tem um jogo ainda muito aberto também ao Senado. Mas o Pedro pontuou muito bem, é Jair Bolsonaro se colocando no papel de articulador também, mostrando que não quer estar à margem daquilo que vem acontecendo no campo do bolsonarismo de preparatório para as eleições.